Bom dia a todos presentes. Estamos no dia 9 de junho de 2017, que é justamente o Dia Internacional dos Arquivos. Ano que vem fará 70 anos o Conselho Internacional de Arquivos, que foi criado em 9 de junho de 1948 pela Unesco. Então, por isso, hoje é o Dia Internacional dos Arquivos e, por isso, a Semana Nacional de Arquivos, que é a primeira iniciativa, ela vem justamente nessa semana e todas as próximas também serão contemplando o dia 9 de junho. Então, a gente está aqui como resultado de uma ação da sociedade civil junto com o poder público dentro do Colegiado Setorial de Arquivos, que foi criado em 2011, 2012, teve sua primeira composição eleita, e o evento que está se encerrando hoje, que é organizado pela Fundação Casa de Rui Barbosa e pelo Arquivo Nacional, que é essa primeira Semana Nacional de Arquivos, é um resultado, um dos primeiros efetivos do nosso Plano Setorial de Arquivos, que estava previsto para 2016 2026, que é um plano de 10 anos, e a gente atualizou para 2017 a 2027. Então, é um dos primeiros resultados efetivos desse plano que vai ser apresentado e discutido aqui pela Lúcia Veloso, que ela é chefe do Serviço de Arquivo Histórico Institucional da Fundação Casa de Rui Barbosa, e, além disso, ela é arquivista e historiadora, mestre em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e doutora em História Social pela USP, além de estar, desde o início, inserida e ter ajudado a criar o próprio Colegiado Setorial de Arquivos, que antes era um grupo de trabalho, e ela vai poder falar sobre isso muito melhor, e é uma grande atuante aí na área de arquivos há muito tempo. E também o diretor do Arquivo Nacional, o Diego Barbosa da Silva, que é cientista social, especialista em relações internacionais pela PUC Rio, mestre em letras na UERJ, doutor em estudos da linguagem da UF e, além de estar dirigindo o Arquivo Nacional, também ajudou a constituir esse plano setorial de arquivos dentro do colegiado setorial. Então, os dois têm uma atuação na área há muito tempo e a gente espera que essa mesa dê frutos e seja bastante interessante para o público, que vai entender melhor, que muita gente pergunta o que é o Plano Setorial de Arquivos. Eu sou o Leonardo, vou mediar essa mesa, eu também sou do Colegiado Setorial de Arquivos e estou coordenando a organização da Semana Nacional de Arquivos. Então, eu chamo agora a Lúcia Veloso e o Diego Barbosa da Silva para compor essa mesa. Bom dia. Enquanto eles sentam, eu agradeço a audiência da internet, porque está tendo a transmissão ao vivo pelo Facebook, e desde o início do evento temos tido um feedback bastante legal, inclusive perguntas podem ser feitas durante essa transmissão. Bom dia. Oi, bom dia a todos. Eu vou já pedindo desculpa, que eu não vou poder ficar muito tempo. Vou só fazer uma fala mais inicial, que eu tenho uma reunião e um pedido do Ministério para atender ainda hoje, então, felizmente. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a todos os organizadores da semana, o Leonardo, o Rodrigo, o Túlio, o Clóvis, todos aqui, o Cláudio da Assessoria de Comunicação, todos tem a Duda também, lembrando aqui, a Cláudia, enfim, ao Betinho, ao Cosme, os fotógrafos, o Aguinaldo. O Aguinaldo aqui presente. Então, o Pablo, que está ali na filmagem. Enfim, essa semana foi uma iniciativa do plano, como o Leonardo falou, do Colegiado Setorial de Arquivos. Ele entrou no plano setorial, que é a pauta dessa mesa. Na época de construção do plano, a Lúcia, acredito que vai depois entrar em mais detalhes, do Conselho Nacional de Política Cultural, ele é formado por colegiados setoriais, que seriam semelhantes às câmaras técnicas e setoriais do CONARC. E cada um desse colegiado é formado são 15 membros titulares e suplentes da sociedade civil e mais 5 titulares e suplentes do poder público. E desde que o Conselho foi... a história do Conselho ele já é bem anterior, já é bem antiga.
Antigamente, nos anos 60, a gente tinha o Conselho Federal de Cultura, e depois ele foi passando por transformação, até que em 2007 ele foi reconstituído como Conselho Nacional de Política Cultural, e ele estipulava a criação desses colegiados. Eles foram sendo criados aos poucos, né? Hoje, se não me engano, são quase 20, e dos mais diversos setores, né? Museus, livro e leitura, teatro, música, e eles representam todos os segmentos da cultura, né? Tanto da arte como também os segmentos das minorias, né? Como povos indígenas, afro-brasileiros, enfim. Existe o Nosso de Arquivo. O Nosso de Arquivo foi ali criado, hoje não é um mais novo, mas também não foi um dos primeiros, e ele foi sendo constituído de acordo com as conferências de cultura, porque o Conselho ele faz parte desse Sistema Nacional de Cultura, que você tem ainda a figura da conferência, o Conselho, e foi muito importante. E além disso, a gente tinha um plano, né? Você tinha essa demanda de constituir o Plano Nacional de Cultura, que foi aprovado em 2010, com validade de 10 anos até 2020, prevendo uma série de medidas que o Estado brasileiro tinha que cumprir em relação à cultura. Uma série de princípios. E, entre eles, você previa que você tinha que se constituir planos setoriais. Você tinha planos setoriais, planos estaduais e municipais. E aí foi quando se deu toda essa discussão dentro da formação desse colegiado setorial, e que das primeiras medidas seria a elaboração desse plano setorial de arquivos. O interessante é que a composição dos colegiados setoriais ela se dá por eleição, né, uma eleição até bem democrática. Essa última, o mandato atual, foram, acho que, mais de 70 mil pessoas participando, em diversos estados, pela internet, então as pessoas debatem, fazem suas propostas, são eleitas, e aí você consegue mobilizar diversas pessoas, e aí a própria elaboração dele, acredito que a Lúcia depois vai falar, nós tivemos consulta pública, tivemos... Foi uma proposta mais democrática possível dentro das limitações orçamentárias e logísticas que se tinha na época. O plano ele está aí, dentro das medidas, ele foi aprovado no ano passado pelo colegiado, né, no final do governo anterior, e desde então a gente está nessa luta para executá-lo, aí, claro, com todas essas crises, com a crise orçamentária que passa o Estado, mas a gente tem tentado unir esforços nessa execução. Uma das propostas era essa Semana Nacional de Arquivos, que aí era semelhante à de museus, que a gente ficou com uma inveja da área de museus, né, que eles já estão na 15ª, ano que vem a 16ª, a gente achou que a gente criando uma Semana de Arquivos ia ampliar a visibilidade para as instituições arquivísticas. E aí lembrando que não era só instituições arquivísticas, né? Como a de museus, os arquivos participam, né? Seria o que ser, não só para as instituições, mas também para aquelas que detêm acervos, ou para aquelas, museus, bibliotecas. Nós tivemos a adesão também de câmaras municipais, assembleias legislativas, ou seja, todos aqueles que que reconhecem essa importância dos arquivos. O resultado dela foi muito positivo, né? Nós conseguimos na primeira mais de 150 instituições participando. A de museu começou com 52, nós já começamos com 150, e nós atingimos 22 estados, apenas o Tocantins, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, não teve nenhuma instituição inscrita, infelizmente, mas nós atingimos toda a região do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país, e estamos muito felizes com isso. Nós temos eventos em mais de 60 cidades ocorrendo. A semana termina amanhã, né, porque a gente estica a exposição, museu, fica aberto no sábado. Aqui no Arquivo Nacional, nós pensamos uma programação extensa envolvendo não só as questões as questões clássicas, digamos assim, dos arquivos, né, mas assim a gente tentou trazer a importância da cultura e da arte, que era um dos principais focos do Plano Nacional de Cultura, lá que ele prevê o reconhecimento dos arquivos ao lado de museus e bibliotecas como equipamentos culturais. Isso para a gente, aqui talvez do Arquivo Nacional, pudesse soar um pouco estranho, mas para um município que
para o município um arquivo tem um peso muito importante, né? Eu lembro, inclusive, que teve um município do Rio Grande do Sul que inscreveu, se não me engano, é Nova Petrópolis, o Arquivo Municipal de Nova Petrópolis, que se inscreveu na semana, e achei um evento super interessante. A princípio, quando a gente recebeu a inscrição, a gente viu, nossa, mas receba uma planta, doe memória, receba uma planta. A gente achou, mas, pô, será que isso tem a ver? E aí, um evento super interessante, que a proposta deles era a pessoa doar algum acervo para o municipal, né, uma fotografia, um cartão postal da cidade, e aí a pessoa ia receber uma muda de uma planta do horto municipal, e assim eles iam ajudar, né, tanto a questão ambiental quanto da memória. Então, para os arquivos municipais, para os municípios, os arquivos têm um peso muito grande. E aí a gente pensar, então, não para eles não sou, pelo contrário, não é estranho você equipará-los como equipamento cultural, né? Muitas vezes nos municípios você tem apenas só o arquivo, uma biblioteca, às vezes o arquivo divide a sala com a biblioteca, que divide a sala com o museu, então isso ele cumpre um papel muito importante. A importância disso aqui também, nesse reconhecimento que a gente tem tentado trazer para o Arquivo Nacional, é ceder esse espaço. A gente tem um espaço aqui grande, no anfiteatro, você tem um auditório, e por que não, quando ele estiver ocioso, você trazer a arte aqui, o teatro, a música, o cinema. O cinema já tem uma relação muito próxima com o Arquivo Nacional, que a gente já tem o festival Arquivo em Cartaz, que já é uma experiência assim, de alguns anos. Mas por que não começar agora a abrir o espaço para o teatro, para a dança? E é um espaço muito importante no Rio de Janeiro, que é próximo à Central do Brasil, ou seja, você tem um espaço privilegiado, uma localização privilegiada, e por que não abrir esse espaço e tentar entrar com essa relação, né, com a cultura? Fora isso, um dos aspectos fundamentais que eu acho do plano, tanto do plano setorial como do Nacional de Cultura, é essa abertura para a diversidade. E hoje, no Dia Internacional de Arquivos, não é à toa que o tema que o Conselho Internacional de Arquivos escolheu para esse ano é justamente o interculturalismo, os arquivos, né, a interculturalidade. Então, isso tem tudo a ver. Os arquivos eles têm que se abrir para a diversidade. E aí, no plano setorial, acho que a Lúcia vai depois apresentar, e aí a gente vê que o arquivo se abrindo para a diversidade não apenas só como equipamento cultural, né, abrindo espaço para as manifestações afro-brasileiras, para as manifestações indígenas, as artísticas culturais, mas também ele se abrindo tanto para atender, para propor uma mediação cultural específica para esses grupos culturais, mas também, por que não, o arquivo ele já tem uma obrigação, né, das instituições arquivísticas, sobretudo para atender o recolhimento dos órgãos públicos, né, de acordo com seus entes, sendo estaduais, municipais ou, no caso federal, do Arquivo Nacional, mas por que não também ele se abrir e propor para guardar essa memória dos afro-brasileiros, dos povos indígenas, não só aquela do Estado, né, ou seja, não só a visão do Estado tem dos negros e dos povos indígenas, mas também, por que não se propor estimular, receber doações desses grupos indígenas. E aí, lembrando, fazendo talvez até uma viagem, por que não pensar até em algo como uma história oral, enfim, tentando abarcar essas diferenças culturais. Então, no plano, isso entrou, inclusive, não só ou seja, o arquivo se abrindo como equipamento cultural, o arquivo propondo, se diversificando sua política de acervos, né, tentando focar para essa doação dessa diversidade, mas também tem uma proposta interessante que aí nós temos dentro da cultura os pontos de cultura, né, que foi uma proposta do governo federal. Na época quem era ministro da Cultura era o Gilberto Gil, e aí você criava pontos de cultura que seriam, o governo estimularia iniciativas, né, da sociedade civil, e aí ele investiria um orçamento que era pequeno, mas que estimularia esses pontos a fazer os mais variadas iniciativas. Então a gente tinha pontos de cultura indígena, pontos de cultura de dança, pontos de cultura tal, no Brasil todo, inclusive até no exterior, para pegar a comunidade brasileira imigrante. E aí, só que esses pontos de cultura no início, eles tinham que receber tanto uma câmera para fazer o equipamento, eles recebiam um computador, equipamento, câmera, e começavam a registrar a sua memória, ou seja, eles tinham um arquivo. Então, inclusive, a gente colocou isso no plano, que eles deveriam ter esse cuidado em preservar essa memória dos pontos indígenas que estão aí
espalhados pelo Brasil. Hoje são mais de 5.000. E então o plano ele tem esses avanços todos, né? É muito importante, a gente está numa proposta agora, a gente deu o pontapé inicial aqui com a semana e a gente amplia a divulgação. Tem uma proposta nossa do Arquivo Nacional da gente publicar junto com o Ministério da Cultura. Ele não sei se a Lúcia tem algum informe sobre isso, como é que está o andamento, porque ele veio na crise orçamentária. A gente tem essa ideia também de publicar junto para poder divulgar mais o plano. E aí é isso, a gente quer agora divulgar e colocar o plano para frente. Não sei se a Casa de Rui, na verdade eu sei, né, que está também prevendo outras, acho que a Lúcia vai falar, outras iniciativas. O plano reconhece a importância da gente ter mais arquivistas. Então, eu achei, Lúcia, que a gente podia agora falar junto com não sei, eu vou ver se eu proponho no CONARC, que a gente está para fazer uma reunião agora recente. Sentei ali, pensei, por que não já propor numa segunda conferência de arquivos, mas além disso, eu lembro do plano que a gente tinha que se posicionar perante o ministro da Educação, cobrando cursos técnicos, cobrando mais cursos de pós-graduação na área de arquivos. Então a gente podia fazer isso até já pautar no CONARC, já começar a pressionar o Ministério da Educação, que mesmo a gente estando em crise, a gente tem que se mover e se mobilizar. Então eu acho que tem uma série de pontos. Como eu falei, ela talvez dê outra notícia aqui sobre isso. E aí a gente tem que colocar. Nossa ideia é mobilizar os arquivos, porque os arquivos são fundamentais. Eu acho que a gente vive um ciclo vicioso de que a gente tem uma memória negativa de arquivo como depósito de papel velho, e a gente não consegue romper esse ciclo vicioso por um motivo talvez muito... claro, que eu acho que é o mesmo da educação, né? Se a gente tivesse arquivos, se a gente tivesse uma escola equipada, uma escola digna, do mesmo modo como se a gente tivesse arquivos dignos, que funcionassem, que proporcionassem um ótimo acesso na internet, ou seja, se a gente tivesse sociedade tanto dentro da escola como dos arquivos, a gente com certeza ia ter um país melhor, ia ter acesso à informação, ia ter menos corrupção. Então, isso é fundamental que os arquivos funcionem para o bem do país. Então, só que a gente tem que romper esse ciclo vicioso. E a semana ajuda isso muito bem. Daqui a como eu falei, 15, a de museus começou com 52, hoje ela tem 1.300 instituições participantes. Daqui a alguns anos a gente vai ter talvez mais de 1.000 também, e aí sacudindo esse país para a causa dos arquivos. Era essa a nossa ideia. Eu peço licença, desculpa que daqui a pouco eu tenho que sair, peço desculpa para a Lúcia, mas era isso. Obrigado, gente. A Lúcia está me lembrando aqui que a Marta, presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, mandou uma carta e eu vou ler. Né, senhor Diego Barbosa da Silva, diretor substituto do Arquivo Nacional, lamentando não ter podido comparecer à abertura e ao encerramento da primeira Semana Nacional de Arquivos, quero registrar as minhas felicitações pelo evento tão importante e com tão larga repercussão. Estão de parabéns as equipes do Arquivo Nacional e da Casa de Rui pela cooperação nessa realização, cooperação esta que desejo que estenda a outros projetos. Quero agradecer muito a Marta, que foi uma parceira, a Fundação Casa de Rui, que ocupa a coordenação do colegiado setorial de arquivos, né? E é fundamental nossa importância. A Casa de Rui tem ela é extremamente importante, não só não só dentro do MIM, que o Leonardo aqui está me dando uma dica, mas eu acho que muito além disso. A Fundação Casa de Rui cumpre um papel importante na guarda de acervos privados, por exemplo, da literatura, coisas que o Arquivo Nacional, nesse momento, não faz. Acho que é importante. Não é nossa missão, certo, Lúcia? Mas é importante preservar essa memória. Então, a gente já não faz, mas a Casa de Rui cumpre esse papel brilhantemente em preservando essa memória pessoal, esses arquivos pessoais privados. E na área de arquivos está aí uma parceria sempre, que a gente espera muito que ela floresça. Ano que vem tem a segunda semana de novo. A gente acho que no final o Leonardo já vai anunciar a data, o site a gente já vai colocar para funcionar. E aí é isso. Espero também que ela possa crescer e transmita. Eu vou responder a carta dela. E é isso. Obrigado.
Gostaria de agradecer a fala do Diego, como a Lúcia até lembrou no início, até mesmo por isso a Marta de Sena, presidente da Casa Rua, enviou, a agenda de diretores, dirigentes de órgãos públicos é muito complicada, a gente agradece enormemente o esforço do Diego, e que estava numa reunião e teve a disposição de vir aqui falar sobre o plano setorial de arquivos, e falou até muito bem, deu uma abertura bacana para que a Lúcia agora complemente essa fala, e como já comuniquei, está sendo transmitido ao vivo, e o povo que está vendo de casa pode fazer perguntas também, que ao final eu e Lúcia tentaremos responder. Então, dou a palavra agora a Lúcia Veloso para continuar a nossa apresentação do Plano Setorial de Arquivos 2017-2027. Bom dia a todos, os que estão presentes, os que estão nos ouvindo agora, os que vão nos ouvir depois. É sempre um prazer para mim estar aqui no Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional faz parte da minha história profissional. Eu vim trabalhar aqui muito jovem e aprendi muita coisa aqui no arquivo, não só no campo dos arquivos, mas sobre a própria administração pública. Então, para mim, é uma satisfação a gente ter conseguido levantar a Semana Nacional de Arquivos nesse esforço quase como Dom Quixote, né? Porque sem recursos, corte orçamentário atingiu todo mundo e a gente conseguiu mobilizar mais de 150 instituições no Brasil inteiro. O Arquivo Nacional foi um grande parceiro nessa empreitada, e que esperamos que ano que vem dê tudo certo, mas que ano que vem seja melhor, que a gente tenha mais, que a gente tenha recursos. Né? Nem mais, né? Porque nenhum a gente não teve. A gente não teve nenhum. Então, que a gente, efetivamente, a gente tenha recursos para fazer uma segunda Semana Nacional bem bacana, mais bacana do que foi essa. A minha fala vai ser rápida. Quero situar um pouco no início, os ouvintes, né, sobre o que é essa... Porque para os arquivos, gente, esse processo todo é um pouco diferente, né, para os arquivos, para os profissionais de arquivo. Esse processo de constituição por via eleitoral, enfim... a relação com a própria sociedade civil no campo dos arquivos é complexa, porque, historicamente, os arquivos sempre estiveram associados ao Estado. Né? Então, que sociedade civil é essa? Né? Então, a gente pensar o arquivo num outro lugar e pensar o profissional de arquivo num outro lugar e começar também a reconhecer toda uma cadeia produtiva em torno dos arquivos. Então, isso exige da gente um esforço monumental. Bom, o Conselho Nacional de Políticas Culturais, o CNPC, é um órgão colegiado, integrante da estrutura básica do Ministério da Cultura, reestruturado a partir do Decreto 5.520, de 24 de agosto de 2005, e que tem como finalidade propor a formulação de políticas públicas com vistas a promover a articulação e o debate dos diferentes níveis de governo e a sociedade civil organizada para o desenvolvimento e o fomento das atividades culturais no território nacional. No escopo de sua estrutura estão previstos os colegiados setoriais, que ocupam lugar relevante no desenho das políticas públicas. Após longo período, destaca-se o encerramento das atividades do pró-documento, em que a questão dos arquivos de interesse para a cultura ocupou um lugar à margem, né, que então, com o final do pró-documento, esses arquivos de interesse para a cultura ocuparam um lugar à margem das discussões de políticas públicas de cultura. A categoria, então, começa a se movimentar após isso, após 20 anos, né, do fim do pró-documento, a gente começa a se movimentar no sentido de se inserir no escopo do CNPC. O que isso quer dizer? O objeto do CNPC é a cultura.
né? Então, de que forma os arquivos... De que arquivos a gente está falando? A gente está falando de arquivos que são produzidos a partir das atividades de cultura e os arquivos de interesse para a cultura. Então, existe, de fato, um recorte na nossa ação, na ação, inclusive, do colegiado. Então, o plano setorial, ele não pretende ser uma política nacional de arquivos, ele não é. Ele é um plano setorial, um plano de ação, né, plano de ações em torno desses arquivos. Tá? Então, isso é importante, que como a gente está tão impregnado da relação arquivo-Estado, a gente esquece acabou esquecendo dessa dimensão com o fim do prodocumento, né, dessa outra faceta, a gente se distancia da trajetória que vai tomando a cultura, né, mas a gente tem um nicho do evento lá na Fundação Casa Rui Barbosa, ele salienta isso, inclusive ele elogiou bem o plano, né, que ele fala que é um documento consolidado atualmente que se tem na área com alguma proposta, mas que não pretende ser uma política nacional. Né? Então, existe uma diferença nisso. Bom, então, nessa luta para aproximação entre esses arquivos, né, de interesse para a cultura e o Conselho Nacional, a Casa Rui lidera uma discussão dentro do Ministério da Cultura que resulta na organização da pré-conferência setorial de arquivos, que foi organizada pela Casa de Rui Barbosa, com apoio do Ministério da Cultura. Essa pré-conferência foi realizada de 24 a 26 de fevereiro de 2010. Nós levantamos essa pré-conferência, acho que em 3 meses, trabalhamos enlouquecidamente, e conseguimos reunir 50 participantes. Quer dizer, naquele momento, a gente estava no momento de tentar inserir a discussão de arquivos na segunda Conferência Nacional de Cultura, na segunda CNC. Nós não tínhamos tempo para a organização no território nacional da logística de eleição dos delegados que participam da segunda Conferência Nacional de Cultura, que tem as eleições em cada estado, à época tinham eleições presenciais e também na plataforma, então a gente não tinha, então o que a gente conseguiu desenhar naquele momento era eleger delegados, mas no escopo dessa pré-conferência, né, que mobilizou todos os estados do país. Nós fizemos convocação a membros da sociedade civil, e nós conseguimos reunir 50 participantes. A participação dessas pessoas foi por conta da pré-conferência, né, para justamente facilitar a participação daquele que está lá na cidade, naquele arquivo que não tem recursos para se locomover no Rio de Janeiro. Essa pré-conferência teve como objetivos principais a discussão do temário da futura, né, segunda CNC, Conferência Nacional de Cultura, eleição de representantes para participar dessa conferência, que foi realizada de 11 a 14 de março desse mesmo ano. Ou seja, a gente faz a pré-conferência há menos de um mês da segunda CNC. E também a elaboração de uma lista tríplice, que seria submetida ao Ministério da Cultura, com indicação de nomes para a composição do plenário do Conselho Nacional de Política Cultural. Então, naquele encontro, a gente cumpriu o dever de casa, a gente contou com o apoio da Associação dos Arquivistas Brasileiros, eu presidi a associação naquele momento, do Arquivo Nacional e do CONARC. Nós elegemos 10 delegados.
e montamos a lista tríplice para ser submetida. O que acontecia? Como nós não tínhamos colegiado, como não havia movimento, ou então o setor de arquivos não participava do CNPC, não era isso. Como nós não tínhamos toda essa arquitetura, a representação era feita pelo Arquivo Nacional, né? Então, nós vamos, então, para Brasília, esses 10 delegados. Nós tivemos convidados também, mas os convidados não podiam votar naquele processo que ocorre lá, mas podiam fazer lobby e ajudar na movimentação política, e isso foi muito bom. E nós conseguimos não só inserir em algumas ações a questão dos arquivos, já trazendo a ideia, olha, o arquivo é como uma biblioteca, é como um museu, tem uma contribuição social, tem uma questão de cultura nos arquivos. A gente começou a impregnar isso lá naquele grupo enorme, mas conseguimos que fosse aprovada a criação do Colegiado Setorial de Arquivos, no âmbito do CNPC. E, no meu entendimento, essa foi a maior vitória dessas 10 pessoas. Vocês tentem imaginar uma conferência, sei lá, 3.000 participantes, o Leonardo, o Rodrigo já estiveram na conferência, chega aquele setor, vem com 40, 50 delegados, e estavam lá as 10 pessoas com a camisetinha, discutindo, conversando, barrando as pessoas em tudo. Então, eles olhavam para já vê esse povo de arquivo, já vê esse povo de arquivo. Mas, enfim, eu acho que essa foi realmente uma grande vitória, né? A gente ter conseguido inserir a discussão dos arquivos, mas marcamos posição. Precisamos do colegiado, tivemos o apoio no final da conferência. Bom, com isso, a gente tinha que começar a levantar o Colegiado Setorial de Arquivos, não é isso? Então, foi criado um grupo de trabalho no Ministério para começar a fazer um estudo do perfil, o que seria essa sociedade civil, que tipo de representação da sociedade civil se buscava. Essa discussão reuniu pessoas da região norte, da região sudeste, da região nordeste, não foi uma discussão só da Casa Rui Barbosa, envolveu várias outras regiões. E fizemos, então, a eleição para o Colegiado Setorial de Arquivos para o biênio 2012 e 2014. E aí, eu não vou repetir, porque o Diego já sinalizou como funciona essa estrutura, né, esse processo eleitoral, a pessoa se candidata, comprova que representa a sociedade civil, e aí a gente percebe como a nossa área, a gente tem várias personas, né, quer dizer, você pode ser um funcionário público e, ao mesmo tempo, ter uma atuação na sociedade civil. E você vai participar do colegiado nessa sua persona sociedade civil. Né? Isso é muito importante. E esse colegiado, o Rodrigo, o Leonardo, o Diego foram membros desse colegiado, ele tem como competências debater, analisar, acompanhar, solicitar informações e fornecer subsídios ao CNPC para a definição de políticas, diretrizes e estratégias relacionadas ao setor de arquivos. A coordenação do colegiado, como o Diego já falou, é exercida pela Fundação Casa de Rui Barbosa. E, nesse primeiro biênio, de 2012 a 2014, a nossa missão era elaborar e aprovar o seu regimento interno, quer dizer, como esse colegiado vai se organizar, vai funcionar, a fazer uma análise das principais necessidades dos arquivos de cultura, né? Então, reforçando isso, organizar a participação na terceira Conferência Nacional de Cultura, que é o grande fórum, é o grande ponto de encontro de toda essa diversidade que o Diego já salientou. Ali que todas as grandes questões são discutidas, o que vai ser prioridade, o que vai ser estratégia, o que vai ser meta. E a elaboração do Plano Setorial de Arquivos. Nós trabalhamos muito nesse biênio, né? A gente quase não teve vida. Olhando para o que a gente fez, eu acho que a gente quase não teve vida. A elaboração do Plano Setorial, que é o nosso foco, ela envolveu uma série de estudos
e levantamento de demandas do segmento. E também uma reflexão sobre as necessidades da sociedade. Né? O plano, ao final, a gente coloca em consulta pública, funciona até em 2014, no finalzinho de 2014. Foram utilizados como matizes para o plano os resultados da primeira Conferência Nacional de Arquivos, realizada em 2011. Eu vou fazer só uma ressalva. A primeira Conferência Nacional de Arquivos, ela foi importantíssima para a área. Em primeiro momento, a gente reproduziu esse modelo de eleição, de representação. Com isso, a gente mobilizou, a gente conseguiu reunir 300 pessoas em Brasília, né? No ápice da conferência. Então, a gente, não só a questão da eleição, mas a discussão nas regiões. Então, o que é importante? O que a gente tem que pautar? Qual é a nossa agenda? Né, para a gente chegar, né, no ápice, quer dizer, no final, com essa demanda, com toda essa demanda da área. A Conferência também Nacional de Arquivos, a primeira conferência, ela aponta novos atores no setor, né? Pessoas de outras regiões que aparecem, questões novas, né? Então, ela oxigena, foi também um grande trabalho enorme, mas ela traz isso também. Ela traz também questões novas, traz uma oxigenação, não só com os novos atores, mas também com novas questões. E a gente consegue sistematizar os resultados da primeira Conferência Nacional de Arquivos. A gente faz até uma publicação. Essa publicação vem para o Arquivo Nacional, depois ela é distribuída. E esse trabalho, o colegiado identificou como um trabalho fundamental, como ponto de partida para a nossa análise. Né? Que se o CNPC fazia uma demanda das necessidades, ali nós já tínhamos mapeado a voz da área. E a voz da área, e todos que estavam ali foram eleitos democraticamente. Né? Então, eu quero falar isso, que isso foi realmente muito importante. Também nós vimos ações de outros setores. O Diego falou, ficamos com inveja do museu. Não com inveja do museu, com inveja de vários, né? Então, a gente se baseou também nas experiências daqueles que já estavam organizados, porque o museu, por exemplo, não tem um colegiado setorial. O museu tem um comitê gestor. Né? Por exemplo, a biblioteca não tem um colegiado setorial. Então, a gente falou assim, não, já existem experiências, a gente tem que se debruçar nessas experiências, analisar e ver as pertinências, as adesões. Esse trabalho exigiu do nosso grupo muita disciplina. A escrita mesmo desse documento foi muito trabalhosa, a gente montou grupos de relatoria, depois outro grupo de relatoria, e ao final ficamos lá mergulhados para fechar nossa missão, né, que esse era o último item da nossa lista. O plano ficou em consulta pública e foi aprovado. Aí tivemos um novo processo eleitoral, elegemos novos membros para o outro biênio do colegiado, né? E esse grupo já começa com a missão de ter aprovação do plano no CNPC. E já começa bem, porque consegue a aprovação do plano no CNPC. Né? Então, esse plano setorial que a gente está falando, estou dando um pouco a dimensão desse trabalho, que as pessoas, às vezes, não têm muita noção. Quer dizer, ela tem uma dimensão técnica, científica, tem uma dimensão política. Né? E a gente tem que conjugar essas duas coisas. Né? Bom, então, o plano setorial, ele é um instrumento que propõe ações, né, de curto, médio e longo prazo, visando criar um arcabouço básico para o cumprimento da legislação arquivística, dos dispositivos legais, né, não só da legislação arquivística, mas de dispositivos legais, como, por exemplo, a acessibilidade nos arquivos, né, assegurar a preservação e acesso ao patrimônio cultural arquivístico.
As medidas propostas envolvem, crucialmente, uma política integrada do governo federal, com o Distrito Federal, com os estados e municípios, e em conformidade com o Plano Nacional de Cultura. Então, ele convoca não só que nessas instâncias haja uma duplicação, ou que essas instâncias se espelhem no plano para que possam desenvolver ações em suas regiões, mas também propõe um diálogo entre os diferentes atores. Quer dizer, a organização da Semana Nacional de Arquivos pela Fundação Casa Rui Barbosa e pelo Arquivo Nacional é a síntese desse diálogo, né? Quer dizer, duas instituições que têm uma vocação, né, que, né, óbvio, né, para os arquivos, e acompanham a trajetória, conhecem o estado da arte no país, se reuniram para ampliar essas discussões e ampliar o conhecimento que a gente já conseguiu adquirir com esse trabalho. Então, gente, além da necessidade da criação de milhares de arquivos públicos, a gente precisa criar arquivos municipais, né? O CONARC fez até um documento sobre isso, está envolvido nisso. Existe também a necessidade de manter essas instituições, não é só criar, você precisa criar e manter, né? Porque os arquivos públicos e os arquivos privados, eles guardam boa parte do patrimônio documental, guardam a memória cultural do país. Não todos eles, mas uma boa parte guarda essa memória cultural. É importante darmos continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido pelo colegiado e fortalecermos cada vez mais os arquivos de cultura, pois esses acervos guardam registro das ações desenvolvidas pelo Estado na área cultural e são relevantes para a história do país. Os arquivos possuem uma grande capilaridade na sociedade e ocupam um lugar central na construção de um projeto efetivo de cidadania, em que o cidadão recorre ao arquivo não só para a comprovação dos seus direitos, mas também para a sua identificação social, fazendo uso das possibilidades de vinculação social, cultural e histórica. Então, durante esses dias, de 5 a 9 de junho de 2017, em que mais de 150 instituições se mobilizaram para realizar a primeira Semana Nacional de Arquivos, foi muito importante essa união da Casa Rui com o Arquivo Nacional para isso, mas, a meu ver, é pequena, no sentido que nós conseguimos mobilizar mais de 150 instituições. Isso foi fantástico. Eu tenho que confessar que eu não esperava essa grande mobilização da área, eventos diferentes, todos empolgados. E, gente, só para dar um momento fofoca, né? Só um momento fofoca aqui, só entre a gente, que tem os milhares que estão ouvindo. Esse colegiado trabalha por WhatsApp. Então, você tem coisas às 7 da manhã, meia-noite, né? A gente não tem vida, né? A gente está trabalhando o tempo todo. Então, com isso, você vai acompanhando todas as iniciativas. Aí a empolgação das pessoas foi realmente muito bacana. 21 estados da Federação e do Distrito Federal estiveram representados nessa semana. O Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins não registraram qualquer programação no sítio. Pode até ser que eles tenham realizado, tenham se envolvido, mas no sítio a gente não tem registro, mas eu tenho certeza que na segunda semana estarão lá presentes. São Paulo e Rio de Janeiro ocuparam os primeiros lugares no ranking de totalização das atividades propostas. 93% das instituições cadastradas no sítio eram de natureza pública, destacando-se a presença de instituições arquivísticas municipais, 24, e estaduais, 16. Institutos históricos, universidades, fundações, centros de memória e documentação, museus e bibliotecas também contribuíram para o sucesso da iniciativa, cada qual propondo a sua programação. Eu tinha pensado em mostrar o plano para vocês, mas eu não sei se cabe mostrar o plano.
acho que não. Eu convido vocês a entrarem no nosso blog, acessarem. Se vocês botarem na Plano Setorial de Arquivos, vai ser logo a primeira... Eu acho, sabe por quê? Porque é um documento denso, é um documento muito consistente, e falar sobre esse plano em 5 minutos é até diminuir um pouco o porte desse plano. Só para encerrar, eu quero dizer que lá na Casa Rui, a semana vai se estender um pouco, porque o que nós fizemos, já é nossa tradição, no mês de maio, a gente fazer uma exposição ou sobre a abolição ou sobre a escravidão. A gente tem nós temos uma programação de exposições com uma proposta de educação patrimonial, de aproximação da sociedade com documento. Na medida que a gente coloca as notas de pesquisa, a gente faz transcrição dos documentos que estão ali, enfim. Tem toda a exposição mostra, acontece dentro da casa do Rui Barbosa, quer dizer, a pessoa já fica ambientada naquele tempo histórico, né? Ela entra quase que numa máquina do tempo e se depara com aqueles documentos maravilhosos. Então, a terceira edição da exposição Abolição e seus registros na vida privada vai ficar até dia 14 de julho, e a gente encaixou essa exposição no escopo da programação da nossa semana. Porque a proposta dela é absolutamente alinhada com o nosso plano setorial. A gente dá um grande enfoque à questão educacional. Gente, olha, tem um texto do Tom Naismith. Aliás, Tom Naismith é um teórico da área que todo o trabalho dele em torno do empoderamento dos arquivos e em torno da aproximação dos arquivos e da sociedade. E esse também é o meu objeto de pesquisa o tempo todo. Então, nosso plano, ele retrata isso, o empoderamento dos arquivos, o empoderamento da cultura também, por meio desses documentos arquivísticos, o cidadão empoderado, na medida que essa dimensão da cultura, da identificação, vai ficar fortalecida com esses arquivos. A importância da gente criar no jovem a ideia de que é arquivo, é arquivista, não é arqueologia, não é sei lá o quê, né, do que é o documento de arquivo, o quanto o documento de arquivo é importante, o quanto o documento de arquivo está presente na sua vida desde o momento que você nasce. Né? Então, essa proposta da gente, dessas exposições que acontecem, todas as nossas exposições agora, elas têm esse mote, é super alinhado com o plano setorial. E vou aproveitar para fazer 2 anúncios, assim, primeiríssima mão, sabe? Super Furo novidade. total, Super novidade. A chamada de trabalhos para o 8º encontro de arquivos científicos. Gente, parceria, fica aqui, parceria é uma coisa muito boa. Parceria institucional, onde também os profissionais têm um alinhamento intelectual, existe um encontro de propostas, de paixões, é muito bom. Como aconteceu na Semana Nacional de Arquivos, com a Casa Rui e o Arquivo Nacional, a gente tem um encontro assim, muito bacana com o Museu de Astronomia, que é o Encontro de Arquivos Científicos, que já vai na sua 8ª edição. Então, a chamada de trabalhos está aberta, o site já está no ar, entrem lá para ver, para escrever, apresentarem suas pesquisas. E nós temos um programa de mestrado profissional, não sei se todos já sabem, lá na Fundação Casa de Rui Barbosa, o programa é Memória e Acervos, eu estou coordenando o programa também. O edital, vai ser o nosso 3º edital já, vai sair em breve, acho que semana que vem já deve estar publicado. Então, fica aqui o convite para a área, para que participe desse edital. Eu acho que era isso. Falei mais do que eu tinha esperado, pois não? Pois é, tá ótimo. Falou. Tá bom? Tá ótimo? Tá. Ele cansou de mim, gente. Então tá, olha, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a Lúcia Veloso, que veio aqui pela Fundação Casa de Rui Barbosa, que, como ela disse, é a coordenação do Colegiado Setorial de Arquivos,
por tudo que o Diego já tinha ressaltado antes, né, a atuação na área de arquivos da Fundação Casa de Rui Barbosa é uma referência nacional, em especial nos arquivos pessoais, e, além disso, é o representante do poder público nessa parceria entre o Ministério da Cultura e o Arquivo Nacional. Então, ela não pôde apresentar o plano, mas é interessante que o plano é bastante ambicioso, só que precisa, como ela disse, de recursos e disposição do poder público em todas as suas esferas, estatal, né, federal, estadual e municipal. E eu só vou ressaltar aqui que o primeiro objetivo do Plano Setorial de Arquivos, no seu eixo 1, é justamente a interação do Sistema Nacional de Arquivos com o Sistema Nacional de Cultura. E seu objetivo 1 é criar e modernizar instituições arquivísticas públicas. A meta bastante ambiciosa é, em 2027, ter instituições arquivísticas estaduais criadas, implementadas e inseridas no Sistema Nacional de Cultura em 100% das unidades da federação e instituições arquivísticas municipais em 40% dos municípios, sendo 100% das capitais e 100% dos municípios maiores de 500 mil habitantes. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a cidade de São Gonçalo, que tem mais de 1 milhão de habitantes e não tem um arquivo público municipal. E nós temos cidades menores, com 5, 4 mil habitantes, que têm seus arquivos municipais, e é muito importante o que a Lúcia ressaltou em relação a esses arquivos menores, e o Diego também já havia falado. Ontem nós tivemos aqui uma mesa sobre arquivos, bibliotecas e museus. Às vezes é a principal instituição daquela cidade. Então, cria essa identificação social que a Lúcia falou, que é bastante importante, e que é o objetivo maior do colegiado, que eu gostei muito da fala final da Lúcia, eu quero a referência depois desse texto, é o empoderamento dos arquivos. O objetivo maior do Plano Setorial de Arquivos, da Semana Nacional de Arquivos, de todo o nosso trabalho que vem desde 2012, o da Lúcia anterior, é ter um empoderamento dos arquivos junto à sociedade civil e trazer a sociedade civil para dentro dos arquivos. Saber o que é um arquivo, sua certidão de nascimento é um documento de arquivo, você já nasce com um carimbo do Estado. Então, além dos carimbos estatais, a gente tem histórias de vida pessoais, a foto que você tirou, a carta que você escreveu hoje em dia, a mensagem, né, eletrônica. Então, tudo isso é arquivo, e as pessoas, às vezes, não têm essa dimensão de que elas produzem arquivo. Então, um dos papéis do Colegiado Setorial de Arquivos é fomentar a ideia dos cidadãos como produtores de cultura, produtores de memória, e especialmente, como a Lúcia falou no caso da exposição da memória da escravidão, é tipo, os povos que normalmente estão à margem dos arquivos públicos. Tipo, olha, os povos indígenas produzem memória, cultura. A gente vai ter agora a abertura de uma exposição, por isso que eu estou aproveitando o gancho, sobre os itinerários indígenas, que é isso, os povos indígenas têm um colegiado setorial próprio, assim como os povos afro-brasileiros, porque eles são muito importantes para o Estado, para a nossa nação, estão aí, né, eles são cidadãos brasileiros, e muitas vezes não estão inseridos na lógica tradicional dos arquivos. Então, o papel do colegiado setorial também é trazer essa ideia, fomentar, integrar-se com os outros colegiados. Estou aqui com o Rodrigo Aldeia, que também já foi conselheiro do Colegiado Setorial de Arquivos no pleno do Conselho Nacional de Políticas Culturais, e lá é bastante importante que tenha os outros colegiados de teatro, de dança, dos povos indígenas, do patrimônio material e imaterial. Então, o arquivo também ele é patrimônio cultural. Então, eu acho que a fala da Lúcia foi muito boa, que deu esse aspecto técnico do plano setorial, que foi desenvolvido por técnicos, em sua maioria somos servidores públicos no colegiado setorial, como ela disse, mas representantes da sociedade civil, que nas próximas eleições mais representantes da sociedade civil participem e sejam eleitos em suas regiões. Conseguimos ampliar bastante a diversidade regional da composição do colegiado. Como a Lúcia disse, é um trabalho quase 24 horas. Lá no Amapá estão mandando mensagem, conseguimos um evento aqui, na Paraíba, meu Deus, olha, 100 pessoas no auditório. Então, esse trabalho hercúleo que a gente tem realizado chegou até aqui, que é na Semana Nacional de Arquivos, que é o primeiro de grande visibilidade do nosso colegiado, e vai ser uma data que vai se estender para os próximos anos. Sempre na Semana Nacional de Arquivos vai ser inserida no Dia Internacional dos Arquivos, que é hoje,
tivemos essa coincidência, talvez seja uma conjunção astral, o encerramento da primeira Semana Nacional ser o dia 9, e no próximo ano será do dia 4 ao dia 9, que será num sábado, porque algumas instituições têm seus eventos no sábado. Então eu agradeço muito e abro a palavra agora para quem quiser fazer alguma pergunta. E eu já vi que tem uma pergunta aqui da internet, eu estou acompanhando, na verdade é um comentário. Eu começo com esse comentário então da internet, que tem a ver com o que eu estou falando, que o Gilton Barreto, ele diz, por exemplo, cidades interioranas do Ceará não têm seus arquivos. Isso é imoral. Isso, então, a gente concorda, né? Vou deixar para a Lúcia comentar também um pouco mais sobre essa questão da criação e manutenção dos arquivos. Como ela disse, não adianta criar e não dar recursos, não adianta criar instituições arquivísticas e não ter o Estado, seja em qualquer esfera de atuação, mantendo essas instituições. O nosso papel como colegiado é provocar o Estado, como representante da sociedade civil, que esse trabalho dos arquivos seja mantido, que os arquivos são importantes até mesmo para o Estado. É difícil o Estado entender isso. O arquivo nasce com o Estado nacional, mas os Estados, municípios, o Estado no sentido mais amplo, não entendem que o arquivo é fundamental para a execução de suas políticas públicas. Então, a gente tenta, com o colegiado, com toda a nossa atuação, convencer o Estado. A gente conseguiu convencer o MINC da importância desse colegiado, e a gente agora pretende que esse plano seja, de fato, executado. Então, eu gostaria de saber se a Lúcia também quer comentar sobre essa questão dos arquivos criados e mantidos pelo poder público. Gilton, o nome dele? Gilton Barreto, de Viçosa, do Ceará. Então, Gilton, eu concordo com vocês, em gênero, número e grau, não poderia discordar pela minha trajetória profissional, né? Agora, eu acho que você podia usar essa sua indignação e tentar algum tipo de mobilização, né? Entrar em contato com... Existe conselho estadual de cultura, municipal. Enfim, municipal. Tenta ver em que instância você pode levar essa sua indignação, que instituições você pode mobilizar, qual é a situação das bibliotecas. É assim que começa com a indignação. Agora a gente tem que superar a indignação e tentar algum tipo de mobilização e partir para a ação. Exatamente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Rodrigo Aldeia Duarte, ex-conselheiro do Colegiado Setorial de Arquivos no Conselho Nacional de Política Cultural. Vou pegar aqui. Obrigado. Eu queria primeiro agradecer e parabenizar a Lúcia por esse histórico tão amplo e bem construído do caminho que nos trouxe até aqui, né? Um longo caminho que já vem aí, pelo menos desde o final de 2009, com toda essa construção, afirmação do papel do colegiado, da importância da participação dos arquivos lá no âmbito do CNPC, do MINC. E também queria deixar registrado, apesar dele não estar aqui, assim, a minha satisfação com as palavras do Diego, palavras essas também de otimismo, de voltadas para o futuro, e é um pouco isso que eu queria pautar, quer dizer, a gente, primeiro que o arquivo pretende estreitar suas relações com o Ministério da Cultura de modo a publicar o texto do Plano Setorial de Arquivos, em parceria com o Ministério, e de maneira que a gente possa dar publicidade a esse texto de relevância nacional e possa também cobrar ou executar todas aquelas metas e ações propostas no documento. Não que a gente já não esteja fazendo isso, né? Enfim, a gente aqui no arquivo, em parceria junto com a Casa Rui, a gente achou por bem, mesmo antes de uma publicação formal, que seria ótimo, na verdade, a gente inaugurar, lançar essa publicação aqui durante a semana, mas, enfim, por uma série de questões não foi possível.
Mas mesmo antes desse plano estar na rua, a gente já está aqui executando ele. A gente criou a Semana Nacional de Arquivos junto com a Casa Rui, e isso se pretende uma iniciativa que talvez seja uma iniciativa fundamental para promover uma maior integração entre todas essas instituições arquivísticas do país. Começamos com 150, acreditamos que vamos crescer, e eu acho que a gente pode, sim, se valer da força, se vocês me permitem a digressão, da magia da cultura, para nos auxiliar nessa integração que já existe na letra da lei, lá desde da lei de arquivo, mas que sempre teve muita dificuldade de sair do papel, malgrado esforços aí do CONARC, do CODEARC, né, do Cadastro de Instituições Custodiadoras de Arquivo. Então, existem ensaios dessa integração que vêm sendo tentados ao longo dos anos, mas é muito difícil mobilizar essas instituições, que são instituições também que sofrem com pouca visibilidade, pouco recurso, pouca inserção nas suas esferas, né, públicas, seja Estado, município ou mesmo federal. Enfim, então esperamos que com essa iniciativa a gente consiga dar mais visibilidade para o setor de arquivo, que a gente consiga publicar o plano e executar todas as metas, e que a gente consiga, de fato, mobilizar o setor tanto para essa sua faceta cultural, quanto para a importante faceta de auxílio à função do Estado, como o Diego fez bem lembrar, da importância dos arquivos para o acesso à informação, para o combate à corrupção e tal. E, assim, só para encerrar, usando o que a Lúcia falou agora em resposta ao Gilton, também não assim, nós não podemos simplesmente também esperar que as iniciativas venham todas demiurgicamente do Estado, implantadas sobre a sociedade, né? É importantíssimo a mobilização social, a mobilização da sociedade civil, dos trabalhadores do setor, daquelas pessoas que, mesmo sem terem inserção formal nos arquivos, abraçam a causa, são os amigos dos arquivos. Então é fundamental a mobilização social para o empoderamento, para o fortalecimento do nosso setor. Eu também quero a referência do texto que a Lúcia citou. Valeu, Rodrigo, obrigado. Eu gostaria de saber se tem mais alguma pergunta da plateia. E agora está funcionando aqui, se alguém quiser, eu vou até você. Enquanto as pessoas pensam e vão perguntar, eu gostaria apenas de pegar esse gancho do Rodrigo e dizer que um dos objetivos e metas do nosso colegiado é justamente esse, o objetivo 3 do nosso colegiado, do eixo 1, é ampliar a visibilidade dos arquivos na sociedade brasileira. E a meta é, até 2020, desenvolver uma política nacional de comunicação para os arquivos, que eu acho que isso é fundamental. Muitos arquivos existem, têm suas atividades e seus projetos e não conseguem comunicar isso plenamente com suas localidades e com a sociedade. Então, eu acho bacana que o Arquivo Nacional e a Casa de Rui sejam esses dois parceiros na ajuda do fomento dessa visibilidade, como é por meio da Semana de Arquivos. Como eles estão mais instituídos, estruturados, né, diante da área arquivística, sejam aqueles que vão ajudar os nossos colegas a criar, como fazem na Semana de Museus, que a gente tem, sim, não tanta inveja, mas mais uma inspiração por toda a estrutura que eles criaram ao longo desses 15 anos, que ajudaram a fomentar a visibilidade dos museus na sociedade, em suas localidades. Então, o Arquivo Nacional e a Casa de Rui também pretendem ser esses que vão ajudar também os arquivos para aumentar sua visibilidade junto às suas comunidades e junto ao poder público, que também é muito importante. Então, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, senão a gente encerra a mesa. E porque a gente tem agora a abertura da exposição Itinerários Indígenas, aqui ao lado, no espaço expositivo, que também está inserida, claro,
Semana Nacional de Arquivos, e gostaria de ressaltar que esse último dia, ele é um dia, o Zé Maria Jardim falou isso lá na abertura, na Casa Rui, a própria Semana de Arquivos é uma resistência cultural. Os arquivos nacional e os arquivos estão sendo sempre criticados, com falta de verba do poder público, estamos sofrendo isso agora aqui no Arquivo Nacional. Essa Semana Nacional de Arquivos saiu apesar da contingência orçamentária, foi um evento de custo baixo ou quase zero, então é um ato de resistência cultural estarmos aqui, uma resistência política, e dentro desse conceito a gente programou o dia de hoje para a exposição, para o plano setorial, que é um ato político, a gente ter conseguido criar esse plano setorial de arquivos dentro do MINC, do Poder Federal. Às 11h15 agora, a abertura da exposição Itinerários Indígenas, mostrar que os indígenas também têm sua história. Indígenas é um termo muito amplo, são diversas etnias que estão algumas representadas nessa exposição. Teremos a representação de uma indígena, que é da aldeia Maracanã, que já está ali, das curadoras. Às 2h nós vamos ter a homenagem a Maria Beatriz Nascimento, que era uma intelectual cujo acervo está aqui no Arquivo Nacional, militante do movimento negro, foi vítima de violência doméstica e, por meio de uma votação popular bastante expressiva, ela nomeia agora a Biblioteca do Arquivo Nacional, que então é Biblioteca Maria Beatriz Nascimento. Também teremos membros de militantes de movimentos sociais e representantes da família da Maria Beatriz, que estão muito honrados com essa questão, com essa eleição, com essa homenagem. E encerrando a semana teatral, a gente vai ter a peça Dandara através do Espelho, que é a história de uma atriz transexual negra, que é a própria Dandara, e a luta para ser alguém na sociedade que a gente vive, né, transfóbica, homofóbica, machista, e a memória LGBT nos arquivos, que também é um dos objetivos do Plano Setorial de Arquivos. Tipo, as associações de memória LGBT, às vezes, não constituem seus acervos, então a gente também tem esse pensamento. Então, esse último dia é um dia de resistência cultural e política, e a gente convida todos que estão aqui presentes para continuarem no Arquivo Nacional. Além disso, vai ter exibição do filme 2 Horas Ori, que foi narrado pela Maria Beatriz Nascimento, que é da Raquel Gerber, e que também fala dessa história de memória e resistência do povo negro no Brasil, né? Nosso Brasil tão diverso e ainda tão complexo. Então é isso, gente. Obrigado, bom dia.